Existe uma série de razões pelas quais as pessoas não leem a Bíblia. E eu vou citar alguns exemplos aqui, eu queria saber se você se encaixa em algum deles. No fundo, você não acredita que a Bíblia é tão relevante assim para os dias atuais. É um texto que foi escrito há milhares de anos atrás e que, para o nosso cotidiano, não agrega muita coisa. Você se convenceu de que a Bíblia é algo que tem que ser interpretado só pelos especialistas e você não tem a técnica e as habilidades necessárias para pegar o texto bíblico, entender o que ele significava no tempo em que foi escrito e transportar esse significado para os dias atuais. Você tem algumas questões internas que colocam em dúvida a confiabilidade do texto bíblico e acredita que não tem como alcançar o significado que ele deseja passar para nós. Ou a leitura bíblica é algo que tem prioridade baixa na sua vida, ou nenhuma prioridade, visto o tanto de opções de entretenimento e outras coisas mais que a gente pode fazer com o nosso tempo tão apertado. Você considera o texto bíblico chato, pesado, e você se contenta só em aprender aquilo que é pregado no domingo, e você mesmo não tem nenhuma experiência pessoal na leitura da palavra de Deus. Existem essas e outra série de razões pelas quais as pessoas têm abandonado ou simplesmente nunca ingressaram numa leitura bíblica cotidiana. Mas esse aqui é um vídeo introdutório de um curso totalmente gratuito, do início ao fim, que eu pretendo oferecer de interpretação bíblica, que vai te dar as ferramentas essenciais para você, no seu devocional, ler o texto bíblico, levando em conta algumas habilidades que são necessárias para compreender o que a revelação de Deus deseja atingir no seu coração. Bom, vamos começar pelo nome do curso. Por que eu dei o nome de Devocional Protestante? É porque nós, protestantes, nós temos a tradição que defende que nós não dependemos de um magistério que interprete a Bíblia para nós e que nós fomos revestidos do Espírito Santo de Deus e que sozinhos, lendo as Escrituras, nós conseguimos interpretá-la de maneira que ela nos atinja. Isso significa que você tem que ler a Bíblia sozinho, literalmente? Não, de jeito nenhum. Você pode não precisar de um magistério, mas você precisa de orientação. Em Atos 8, a gente tem uma passagem muito interessante. O Espírito de Deus leva Filipe até um eunuco que lia o texto de Isaías, mais especificamente o capítulo 53. E Filipe faz a seguinte pergunta para aquele eunuco: você entende o que você está lendo? E o eunuco responde: como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? E o Marcos Botelho, no livro Mosaico Bíblico, ele vai olhar para essa passagem e dizer que, assim como aquele eunuco, nós também não fomos criados inseridos na cultura judaica, muito menos na cultura judaica de 2000 anos atrás. Mas por isso, Deus levanta homens e mulheres e prepara essas pessoas para que elas sejam facilitadoras da compreensão e da experiência com a palavra que todo cristão necessita. E é justamente pensando nisso que esse curso aqui vai ter 3 objetivos. Primeiro deles, despertar o seu interesse pela Sagrada Escritura. Porque para o cristão, ler a Bíblia não é algo opcional, é uma necessidade. Veja, por exemplo, esse texto aqui que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, que fala sobre como nós devemos ser desejosos da palavra do Senhor. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Segundo, te ajudar com as ferramentas básicas que são necessárias para uma boa compreensão e uma boa relação com a revelação de Deus. A Bíblia é cheia de complexidades, não é um texto tão fácil assim de ser lido, mas com algumas ferramentas você vai superando essas complexidades à medida que você vai ganhando mais e mais habilidade. E você ganha também autonomia para que você, com o texto bíblico, tenha sua própria experiência, ainda que essa leitura deva ser feita em comunidade. E com essas ferramentas você vai aprender a extrair do texto aquilo que ele tem para nos oferecer de fato. Você vai fazer uma exegese e não uma exegese. Quais são as diferenças entre as duas coisas? Uma exegese diz respeito ao ato de você extrair do texto o significado que ele já possui. Já uma exegese é você projetar no texto o significado que você está impondo a ele. E acredite, se você nunca teve orientação para como ler o texto bíblico, as chances de você estar praticando uma exegese é muito grande. E as ferramentas que vão ser ensinadas nesse curso, a utilidade delas vai crescendo à medida que a sua habilidade vai se desenvolvendo também. E à medida que essa habilidade cresce, o seu estudo bíblico se torna cada vez mais e mais emocionante. Porque você vai experimentar a alegria de desvendar os significados do texto bíblico aplicados à sua realidade de vida. Terceiro objetivo, fazer você se apaixonar pelo autor desse livro. Experimentar os benefícios de Deus ter falado na língua dos homens é uma dádiva que nos aproxima do trono da graça. E nesse encontro entre um pecador como eu e você e o Deus Santo, é impossível que a nossa mente e coração permaneçam os mesmos.
Tá bom, mas por que eu devo me esforçar para entender a Bíblia? Por que eu preciso de uma hermenêutica essencial para isso? Eu vou dar para vocês aqui 8 motivos e acredite, eu poderia dar muitos outros e eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, porque Deus se revelou. E se ele se revelou, é porque ele deseja que a gente desvele aquilo que foi revelado por ele. Como diz o Andrew Hill e o John Walton no Panorama do Antigo Testamento que eles escreveram, o objetivo primário do texto bíblico não é nos transformar primeiramente, mas sim fazer com que a gente se assente ao redor de Deus, que se assenta a uma cadeira e diz assim pra gente: filhinhos, eu vou contar para vocês a minha história. E a partir do momento que a gente conhece essa história nos transforma de dentro para fora, fazendo com que a gente se pareça cada vez mais e mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o Warfield, a Bíblia é a palavra de Deus de tal maneira que quando ela fala, Deus fala com a gente. Cada vez que a gente tem uma experiência com a palavra de Deus, experimentamos o seu amor e sua disciplina. E a preguiça em entender o texto bíblico não pode ser uma marca de qualquer cristão. Existe uma ocasião conhecida na Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 22, dos versos 23 até o 33, e Jesus é questionado pelos saduceus sobre o hipotético caso de uma mulher que se casou com 7 pessoas. E eles perguntam para Jesus qual daqueles ali seria o marido daquela mulher no céu. E quando Jesus é confrontado, ele traz uma resposta interessantíssima para nós. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus mostra aqui como que os saduceus estavam profundamente equivocados sobre aquela questão, porque o casamento tem um papel a cumprir aqui, nessa realidade onde a morte ainda está presente. Mas no céu ele não vai ter nenhum papel a ser cumprido. Mas o que não pode passar despercebido aqui nessa passagem é como Jesus coloca a necessidade de uma boa interpretação da palavra, e ele nos alerta também para os perigos de você interpretar incorretamente a revelação de Deus. Em outras palavras, o que Jesus está falando para os saduceus nessa passagem é o seguinte: vocês não têm uma boa hermenêutica e vocês não andam em intimidade com o Espírito Santo de Deus. 2 coisas que eu pretendo enfatizar muito aqui nesse curso. Segundo motivo, porque ler a Bíblia incorretamente também nos dá uma leitura incorreta de quem é Deus e dos seus atos. De quem estamos falando quando falamos de Deus, se a fonte do nosso conhecimento não é uma leitura saudável do texto bíblico? Como diz o Berkeley Mickelson, num livro chamado A Interpretação da Bíblia, de certa maneira a Bíblia nos apresenta uma série de estudos de casos de como Deus se relaciona com o ser humano. E a partir do momento que a gente se familiariza com esses estudos de casos, a gente passa a compreender como Deus se relaciona conosco. É evidente que o método de estudos de casos é algo muito recente na história da educação, mas nas histórias narradas pelas Escrituras é que nós conhecemos como que o Criador decidiu se relacionar com a criatura, e assim a gente conhece a Deus e conhecemos a nós mesmos. Terceiro motivo, porque uma leitura correta da Bíblia molda a nossa adoração e os nossos cultos diante de Deus. Conhecer as Escrituras da maneira devida faz com que a gente coloque a Deus no seu devido lugar e nos coloque no nosso devido lugar, sabendo qual é a nossa posição quando estamos prestando um culto a Deus. O nosso culto também melhora no sentido de nos tornar mais ativos, olhando com mais critérios para aquilo que é pregado e para aquilo que nós cantamos. Em Atos 17, nós temos o exemplo clássico disso quando Paulo vai pregar em Bereia e os bereanos olhavam nas Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava pregando batia de fato com o que o texto bíblico falava. Percebe como nós temos um papel ativo no nosso culto prestado ao Senhor? Não vamos só para receber uma palavra, somente para ter uma experiência durante o louvor, não. A gente precisa estar adorando ao Senhor por inteiro, corpo, espírito, mas também a nossa mente e a nossa alma. Quarto motivo, porque nem só de boa vontade pode viver um cristão. Você pode ser alguém profundamente dedicado à obra do Senhor, alguém que está na igreja de domingo a domingo, mas se a sua maneira de servir ao Senhor não é moldada pelos métodos que o Senhor nos ensina na Sagrada Escritura, você provavelmente está dizendo servir a Deus, mas está fazendo isso com seus próprios métodos. Você agir de bom grado, se oferecendo para a obra do Senhor, é uma coisa excelente, é uma coisa que deve ser desejada. Mas se a sua maneira de servir ao Senhor não é moldada, não é transformada pela maneira como nós encontramos na Escritura, isso pode ser uma tragédia para a igreja, como eu acredito que tem sido nos dias atuais. É esse esforço pessoal em se deleitar na palavra do Senhor que vai fazer com que você seja um instrumento cada vez mais afiado para que o Senhor te use na obra. Crescimento, maturidade e preparação precisam ser coisas que são desenvolvidas constantemente na nossa caminhada. Motivo número 5, porque o relacionamento com as Escrituras nos confronta. Os inúmeros textos bíblicos sobre a justiça de Deus,
sobre seu amor, sobre sua fidelidade, bem como as consequências do pecado que são relatadas nas Escrituras, nos atingem profundamente. É com a leitura bíblica que nós compreendemos melhor esse mundo, compreendemos melhor quem Deus é e compreendemos melhor também quem nós somos. Com a Bíblia, a nossa lógica de compreensão do mundo é transformada e a gente passa a ver as coisas da perspectiva da revelação e não como o mundo de maneira geral enxerga as coisas. E não se trata aqui só de entender o texto bíblico, mas de encarnar. Mas para você encarnar o texto bíblico, você precisa primeiro compreender. O Howard Hendricks, que escreveu o clássico Vivendo na Palavra, ele mata a charada do que nós estamos falando aqui. Ele vai dizer que no reino de Deus, o oposto da ignorância não é o entendimento, mas a obediência. Abandonar a ignorância bíblica vai fazer de você um cristão mais obediente, aquilo que tem que ser a meta de todo cristão. Sexto motivo, porque nós ainda não atingimos a estatura espiritual de Cristo Jesus. Você não pode se enganar com uma espiritualidade pela metade, quando claramente o texto bíblico fala que a oração tem que andar junta com um deleite na palavra. Não pode simplesmente querer orar e deixar a palavra de lado, porque você vai estar se relacionando com Deus como as pessoas do mundo têm se relacionado umas com as outras. Hoje nós vivemos um tempo, as pessoas estão muito prontas a falar, mas pouquíssimo prontas para ouvir. E quando a gente ora, mas não lê a palavra, nós estamos se relacionando com Deus da mesma maneira, falando para Ele, mas não querendo ouvir a sua voz. É muito possível que você já esteja numa igreja há anos, talvez até décadas, e você se encontre no estágio espiritual que o autor de Hebreus vai falar lá no capítulo 4, dos versos 12 ao 14. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Percebe como discernir o bem e o mal aqui é colocado como uma marca da maturidade cristã? E isso é algo que só é desenvolvido a partir de exercícios constantes de oração e leitura da palavra. Sabe aquelas perguntas que o seu professor de EBD já está cansado de responder? Eu posso ou não ouvir música do mundo? Eu posso fazer tatuagem? Eu posso beber bebida alcoólica? Assistir filme de terror é coisa de crente? A predominância dessas questões nas nossas discussões, que permanecem aí durante décadas, mostra para nós que a gente ainda pode estar vivendo um período de imaturidade espiritual, onde não conseguimos discernir o bem do mal. E a gente precisa desejar sair desse estágio de infância para uma maturidade cheia de sabedoria, que reflita a sabedoria de Cristo. Sétimo motivo, porque um cristão mais conhecedor da palavra do Senhor e que experimenta essa palavra torna a igreja de Cristo uma igreja mais sólida e forte também. Estudando mais a Bíblia, você serve melhor na igreja local e você serve também com mais desejo e repertório. Ou seja, você se torna um obreiro que maneja bem a palavra do Senhor, como diz lá em 2 Timóteo 2,15. E é interessante a expressão que Paulo utiliza nessa passagem aqui. Essa expressão, que maneja bem, no grego é ortotomonta. E ortotomonta nada mais é do que a junção de duas outras palavras. Orto, que significa reto, e tomeo, que significa cortar. Paulo, muito provavelmente aqui, está usando uma expressão do ramo em que ele trabalhava para se sustentar, que era o da criação de tendas. O construtor de tendas, naquela época, ele precisava trabalhar com as peles dos animais de tal maneira que ele fizesse cortes que um se encaixasse perfeitamente com o outro, para que a tenda não ficasse desconjuntada ou com buracos. Trazendo uma aplicação para a hermenêutica bíblica, é como se Paulo dissesse para nós que nós devêssemos estudar a Bíblia de tal maneira que os nossos pensamentos se tornem coerentes com o todo da Bíblia, sem que a gente tenha ideias desconjuntadas, ideias incoerentes, uma teologia cheia de furos, cheia de buracos. Já conheci muita gente que sabia um monte de versículo da Bíblia de cor, mas que quando ia explicar esses versículos, explicava eles completamente fora de contexto e desvirtuava o significado do texto bíblico. Isso porque eles acreditavam que ler a Bíblia sozinho, com a ajuda do Espírito Santo no seu quarto, é o suficiente para você compreender todos os 66 livros que tem lá. Mas a gente precisa saber que Deus não se revelou para mim ou para você. Deus se revelou para uma comunidade, onde pessoas receberam o dom de explicar melhor para a Igreja de Cristo o que a palavra do Senhor tem para nos revelar. Aquilo que nós interpretamos do texto bíblico precisa ser testado em conversas na nossa comunidade local, bem como também em leituras de bons livros de teologia. São nessas horas que nós vemos se aquilo que nós entendemos do texto bíblico é de fato aquilo que ele pretende nos falar. E por fim, o oitavo motivo, porque ler o texto bíblico da maneira correta
faz com que a gente recupere o protagonismo de Cristo na leitura bíblica. Nós precisamos de uma leitura cristocêntrica, onde Cristo é o centro de toda a palavra do Senhor. Ele é a palavra que se fez carne. Somente assim a gente consegue se livrar daquelas leituras psicológicas, de pegar um personagem da Bíblia e achar que a gente tem que fazer uma leitura de quem era aquele personagem para que a gente busque identificações com ele e busque assim inspiração para o nosso dia a dia. Cada personagem bíblico que é enfatizado na Bíblia, ele tem um papel direcionador para a obra do Messias. No Antigo Testamento, o Messias que viria, e no Novo Testamento, tendo o ápice da revelação, lendo nos apóstolos aquilo que eles experimentaram diretamente do convívio com o Messias. E dessa forma, gerando em nós uma expectativa pelo seu retorno em glória. Percebe como Cristo é o centro de tudo? Então lá vai só algumas coisinhas que eu pretendo mostrar nesse curso aqui. A gente vai aprender a como ler a Bíblia em oração, no que nós devemos prestar atenção naquele texto, quais são as perguntas que a gente tem que fazer para o texto bíblico, será que ler uma passagem uma vez só é o suficiente? Como que a gente identifica o tema de uma passagem e como aquela passagem se relaciona com outras passagens ou até com outros livros bíblicos? Como que a gente exercita a imaginação na nossa leitura? Como que a gente sai da interpretação para a meditação e aplicação daquela passagem na nossa vida? Qual é a diferença de você ler um livro poético e um livro narrativo? Ou de ler uma carta e um texto profético? Como que a gente lê um Apocalipse ou um Evangelho? Enfim, a gente vai trabalhar isso aqui muito mais, acredite. A ideia do curso é ser uma ferramenta poderosa que abençoe a Igreja do Senhor. Para ler a Bíblia, a gente precisa de método, não tem outro jeito. É claro que cada um vai trabalhar esses métodos de maneira muito pessoal, mas algumas ferramentas básicas precisam estar presentes na nossa leitura bíblica. E como diz mais uma vez o Hendricks, ou esse livro, ou seja, a Bíblia, vai te manter longe do pecado, ou o pecado vai te manter longe da Bíblia. Então pegue a sua Bíblia, tira a poeira dela e vamos estudar as Escrituras como quem verdadeiramente crê que quando nós lemos a Escritura, nós lemos a palavra do Senhor. E se você não quiser entrar nessa sozinho, manda esse vídeo aqui para os seus amigos e ingresse nesse curso, trabalhem isso em conjunto, vai ser muito maneiro se eu ver gente se reunindo para ler a Bíblia acompanhando esses vídeos aqui. E uma coisa muito importante, não deixa de mandar esse curso aqui para aqueles adolescentes e jovens da sua igreja que você sabe que precisam de um up na sua leitura bíblica, na sua vida devocional. Tenho certeza que vai ajudar muito a vida deles. E esse aqui é o Teodrama, o canal que te ajuda a encenar de maneira viva o seu papel no roteiro de Deus. E eu tô te convidando a conhecer melhor esse roteiro.